Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ser louvado. Antônio Bruno, coração de servo, alma de santo. Hoje eu quero conversar com você, nesse finalzinho de tarde, de quinta-feira, falar com você sobre atitudes corajosas de um jovem santo. Antes, eu queria lhe pedir para você me ajudar a divulgar esse canal. Primeiro porque eu preciso, nós estamos trabalhando na ideia de divulgar o Instituto Antônio Bruno, o seu trabalho e o nome do seu fundador. Para quê? Porque nós estamos trabalhando muito forte sobre a possibilidade de nós abrirmos o processo de beatificação de Antônio Bruno. E para mim abrir esse processo, para nós abrirmos esse processo, para a igreja abrir esse processo, é necessário que Antônio Bruno seja conhecido, já seja conhecido em boa parte do Maranhão, no Brasil, oxalá do mundo. Para isso, precisa que seja divulgado, né? Precisa muito desse trabalho. Ontem nós fechamos aqui o postulador, a pessoa que vai trabalhar na comunicação entre o Instituto Antônio Bruno, com a documentação, e a igreja. Vai ser o canal de comunicação entre o Instituto, impetrante ao processo, e a igreja. Chama-se de postulador. Nós estamos apresentando ele no dia 25 de maio. Nós estamos entregando, se Deus quiser, toda essa documentação para a igreja. Esse documento, eles já estão num padre canonista que está analisando extraoficialmente, para que a gente entregue esse documento já sabendo direitinho como é, como não é. Extraoficial. Oficialmente, nós vamos protocolar na igreja no dia 25 de maio, em nome de Jesus. Agora, para isso, é preciso que a gente divulgue o canal, divulgue o nome Instituto Antônio Bruno, o seu trabalho, o que ele faz, o projeto do Bruno, tudo que ele fez, para que as pessoas conheçam mais e melhor o nosso trabalho, que é fruto do coração amoroso do jovem iluminado Antônio Bruno Pessoa Souza. Me ajude, que fica muito mais fácil. Se você não me ajudar, fica mais difícil. Então, eu quero falar para você hoje sobre uma atitude corajosa de um jovem iluminado. Antônio Bruno, ele teve muitas atitudes encantadoras e atitudes extraordinárias para o tempo das atitudes, para o tempo que ele viveu e para o nosso tempo. Quando a gente fala de extraordinária, fala-se aquelas atitudes que são raras, e apenas as pessoas muito envolvidas com a caridade, muito envolvidas com a sensibilidade, com amor, são capazes de fazer, são capazes de praticar tais atitudes. Para nós termos atitudes santas, é necessário que sejamos santos. E os santos, as pessoas que têm um coração de santo, as atitudes dessas pessoas são atitudes extraordinárias. E a biografia de Antônio Bruno nos credencia a falar sobre isso, nos garante que essas atitudes que nós arrumamos, que nós escrevemos, que nós colocamos na sua biografia, aquilo ali nos mostra, nos credencia a dizermos que realmente foram atitudes extraordinárias. Para daí essas atitudes se tornarem muito importantes para o processo de beatificação, essas atitudes realmente serem extraordinárias segundo a igreja, só depois que a gente apresentar a igreja. Agora, depois do Bruno, hoje, por exemplo, o que acontece aqui no Instituto com os nossos pacientes e com o legado de Antônio Bruno, aí sim, aí não são atitudes extraordinárias. São alguns casos, eu chamo de fenômeno, outros casos extremamente extraordinários. Está acontecendo, ou estão acontecendo, aqui, hoje, nos dias de hoje. Hoje que eu falo de 2011 para cá. Então, todos esses fatos acontecidos em nome de Antônio Bruno, de 2011 para cá, eles estão catalogados, rigorosamente organizados para que a igreja analise, olhe e pense.
São atitudes, são fatos extraordinários que envolvem uma pessoa muito iluminada. E você precisa conhecer esses fatos. Eu vou falar hoje e amanhã para você de alguns fatos que aconteceu conosco, Antônio Bruno conosco. Depois eu posso falar, ou nós vamos começar a divulgar alguns fatos, alguns depoimentos de pacientes que estão conosco hoje, pacientes que estão em casa curados, e o envolvimento do paciente com o nome Antônio Bruno. Aqui no Instituto, nós temos dois santos, aliás, um santo que é muito importante para nós, e a oração desse santo está em todos os quartos. Todos os quartos. Nós temos hoje 3.000 pacientes, 1.200 numa rotatividade por mês, então são mais de 1.200 pessoas por mês que se encantam com o que acontece aqui e que se deparam com essas orações, com a oração de São Peregrino e a oração de Antônio Bruno. São as duas orações que nós colocamos em cada quarto. Onde tem paciente, tem essas orações grandes, no banner grande, para eles então passar pelo vale de lágrimas, compreendendo, conhecendo e até vivenciando um caso. São Peregrino está lá em 1213, ok, mas pelo menos é uma história encantadora, é a história de alguém que viveu o câncer, é a história de alguém que venceu o câncer, é a história de alguém que foi curado por um milagre, foi curado do câncer por um milagre. A história de Antônio Bruno é um pouquinho diferente. Ele não foi curado do câncer, mas em nome dele, a sua história, o seu entusiasmo, a sua força contra o câncer, hoje é patrimônio nosso. Como diz assim, os nossos pacientes, eles têm sempre a esperança, se espelham e gostam muito de ouvir a história do Antônio Bruno, que dá ao paciente a força necessária para lutar, para trabalhar, para viver o amanhã diferente, viver na esperança. É a história de Antônio Bruno fazendo milagres aqui. Milagres que nós chamamos de aquelas coisas que acontecem hoje, por exemplo, hoje, quinta-feira. Uma paciente que queria voltar, veio, fez uma bracterapia muito ruinzinha e queria voltar lá para o interior, porque não ia mais conseguir se cuidar, e ia para lá esperar o dia dela. E nós chegamos, conversamos, dei um kit para ela. Eu dei um kit do Bruno, a história do Bruno e tal. Então a pessoa começa a olhar essa história, a olhar o que aconteceu com ele e termina dizendo: não, eu vou dar um tempo, eu vou continuar o tratamento por conta disso aqui. Então, se uma pessoa recomeça o tratamento, uma pessoa cria força para continuar o tratamento por meio de uma história, por meio de um depoimento, por meio de um fato verídico, um fato concreto e que a pessoa viveu, que a pessoa está ouvindo e que nós vivemos e nós somos testemunha desses casos, então isso aí já é um fato extraordinário, né? Outro fato extraordinário que acontece são as pessoas, a quantidade de pessoas que a gente encontra, especialmente pacientes e visitantes, que se encontram lá no Monumento do Bruno. Aqui no Instituto Antônio Bruno tem a Capela Frei Galvão. No fundo da capela tem um monumento lá está o corpo do Bruno. Nós já exumamos e já trouxemos para cá. Então, esse caso, esse monumento, ele é muito visitado, mas muito visitado mesmo. Então, por tudo isso e por muito mais que a gente não pode falar num vídeo, mas eu vou falar durante todo esse ano, 2025 é só para isso, né? Você vai conhecer direitinho cada história e eu quero lhe pedir, se for possível, adquira a biografia do Antônio Bruno. Nós já publicamos, Antônio Bruno, uma biografia. Leia esse livro, estude esse livro, pense nesse livro e para você ter uma noção também, nós fomos contemplados com uma lei Antônio Bruno, que é essa lei Antônio Bruno, uma lei estadual que trata do paciente oncológico. Tudo que o paciente oncológico precisa está nessa lei. Só para você entender, estou falando dessa lei já a segunda vez, mas só para você entender o que está acontecendo com o projeto Antônio Bruno, o que está acontecendo com o Instituto Antônio Bruno e com o seu trabalho e com o seu fundador. Já tem uma lei
nome Antônio Bruno. Essa lei é muito interessante, da sustentação para o paciente oncológico, ao paciente pobre, o paciente que está precisando de alguma coisa, e todos os pacientes, não é só pobre, todos os pacientes, é só ir na lei e verificar o que ele pode, o que ele tem assegurado por lei, a lei Antônio Bruno. Essa lei tem um número, esqueci aqui. Essa lei tem um númerozinho, eu vou dar para você daqui a pouco. Então, você pode procurar na internet, Lei Antônio Bruno, que você vai entender lá direitinho, tudo bem interessante para servir para a pessoa. Pode ser também pesquisado como Estatuto do Paciente Oncológico. Essa lei é o Estatuto do Paciente Oncológico. Lei Antônio Bruno, trata de quê? Do Estatuto do Paciente Oncológico. Então, isso aí foi um grande avanço, foi para o Maranhão, foi para nós uma grande honra ter o nome do nosso filho, do nosso fundador, nessa lei. Então, tudo que está acontecendo são fatos realmente extraordinários. Queria concluir esse vídeo contando uma historinha. Antônio Bruno, ele sempre teve um coração muito caridoso. Primeiro, por ser vicentino, a vida inteira vicentino, dos 7 aos 22 anos, por isso, caridoso, misericordioso, e depois por nascer numa família também vicentina, os avós vicentinos, os bisavós, imagina, bisavô, avô, pai, mãe, tudo vicentino, e ele nasceu no seio da SSVP, Sociedade São Vicente de Paulo, dos 7 anos até os 22. Por essa razão, Antônio Bruno se torna uma pessoa voltada para a misericórdia, para a caridade, para o ajudar. Aqui no Instituto, ele se tornou o acolhedor por excelência. Tanto que nós colocamos nos nossos documentos Antônio Bruno como sendo a pessoa que criou o acolhimento padronizado. Ele é o criador do acolhimento padronizado. Quem criou esse acolhimento, como é esse acolhimento, o que é que se faz nesse acolhimento, esse tem aqui registrado na nossa instituição como sendo uma norma, um sentimento criado e deixado a nós por Antônio Bruno, acolhimento padronizado. Especialmente acolhimento a paciente oncológico, porque ele, paciente oncológico, criou o Instituto Antônio Bruno com todas as suas normas, e nessas normas tem esse acolhimento retirado do coraçãozinho dele. Então, por isso que ele é considerado como se o criador do acolhimento padronizado, como se o pai do acolhimento padronizado, Antônio Bruno Pessoa Souza. Como ele era muito caridoso, misericordioso, eu vou contar um fato aqui extraordinário, muito extraordinário, que a gente às vezes vai às lágrimas quando a gente conta, quando a gente lembra. Seriam 2, mas eu vou falar um, amanhã eu falo outro. Ele se encontra, como vicentino, ele se encontra com o pobre e a pobreza. Tem um texto aqui num livro, que nós falamos sobre Antônio Bruno, o pobre e a pobreza. Quando eu falo Antônio Bruno, o pobre e a pobreza, é porque ele teve aconteceu um fato, de certa forma até misterioso. Ele se envolve, Antônio Bruno, ele fica envolvido, se envolve completamente com o pobre e a pobreza. A gente desenvolve aqui um texto com esse slogan, Antônio Bruno, o pobre e a pobreza. Muito interessante. Nesse documento, ou nesse registro, existe quatro histórias que levam Antônio Bruno a misturar-se com o pobre e a pobreza. Uma dessas 4 histórias foi o seguinte: nós, pais de Antônio Bruno, Bruno ainda criança, talvez 12 aninhos, 13 aninhos, não sei, nós tínhamos uma loja de artigo de presentes aqui no Maranhão, aqui em São Luís, na Feira da Coab. E um dia, essa pequenininha, loja pequena, coisa que a gente com muita dificuldade, muito trabalho, a gente vivia dessa lojinha. Nós vivíamos dessa lojinha, uma lojinha pequena, muito pequena, dava muito mal para a nossa sustentação. E um dia, nós chegamos na loja, de manhã cedo, a loja estava arrombada.
arrombaram a loja e roubaram, levaram tudo o que tinha, já era pequena mesmo, e o que não puderam roubar, a pessoa rasgou e deixou lá tudo muito bagunçado. E nós fomos para o fundo do poço. De fato, foi um período muito difícil. Tivemos que ter a ajuda de pessoas para nós podermos nos reabilitarmos de novo, para continuarmos com o nosso negócio, que era pequeno. E naquela noite, as pessoas, ou o ladrão, levou tudo, bagunçou tudo. Deixou quase nada. E nós tivemos que recomeçar. 5 dias depois desse episódio, nós estamos lá na loja, já quase que já superamos esse problema, entregamos para Deus. Nós estamos lá, eu, Bruno e a Fátima, minha esposa, lá na tardinha. Apareceu lá uma pessoa, um jovem, uma criança, da idade do Bruno mais ou menos, 12, 14 anos, 12, 13 anos. E essa pessoa começou a conversar e ela disse para nós: fui eu que arrombei a loja de vocês. E foi contar com muito detalhe como ele fez e o que ele fez. E quando ele começa a falar como ele fez e o que ele fez, rasgando as bonequinhas, rogando tudo fora, inclusive um estojo de artigo de bijuteria, caro pra caramba, ele disse que jogou fora, tudinho Deus jogou fora. Menino de rua, um menino de rua, drogado. E enquanto ele falava, eu confesso, pedi perdão a Deus, que eu fiquei muito injuriado, fiquei muito nervoso. E por mais incrível que possa acontecer essa história, é que quando eu quis ter uma reação, por exemplo, de prender o moleque, Antônio Bruno nos chama, eu e a mãe dele, e nos fala para nós que ele estava precisando da gente. E eu, com muita raiva do moleque, e o Bruno chegou e disse: ele precisa de nós. Eu quero que você entenda esse fato que eu tenho como extraordinário na vida do Antônio Bruno e na minha. Antônio Bruno, ele me convence, a minha mãe dele, a um fato extremamente complicado. Sabe o que? Ele me convence a levar o moleque lá para casa. Pelo fato da criança, do rapazinho, precisar de nós. Mas Bruno, ele nos roubou, ele nos fez mal, Tudo que eu falei para ele, o Bruno não aceitou como justificativo. Até aí tudo bem, eu era pai, eu decidia. Não é esse o problema. O problema é que ele me convenceu. Isso aí é que eu não entendo até hoje. Até hoje eu não entendo. Eu não consigo entender quais as palavras Antônio Bruno usou para me convencer a levar o moleque delinquente para minha casa. Eu não sei assim o que falar, eu não sei o que pensar hoje, depois desse tempo todo, depois do Bruno estar no céu, depois de tudo que está acontecendo aqui, eu narrar esse fato, eu pensar no Bruno, naquela tardinha, final de tarde, naquela lojinha, final de tarde, na nossa situação lá, tudo quebrado, sem nada, e a pessoa que nos quebrou, a pessoa que nos maltratou na nossa frente, e o nosso filho nos convencer a ver as coisas diferentes, a ver Deus por trás de um delinquente, ver a caridade por trás do delinquente, ver coisas boas, onde de fato eu não via nada que prestava. Eu via na minha frente um delinquente, eu via na minha frente uma pessoa ruim, um garoto que cheirava cola, um garoto que era drogado, que arrombou minha loja há 5 dias atrás. Era isso que eu via na minha coisa. Mas quando o Bruno me convence a levar a pessoa, hoje eu falo esse fato com muita emoção, mas com muita emoção mesmo. Fico emocionado em saber, em relembrar esse fato, que Antônio Bruno me convence com palavras que eu tenho certeza absoluta que não foram palavras dele, porque ele não me convenceria. Ele era meu filho, ele tinha obediência a mim. E eu estava naquele dia, especialmente naquele momento, eu estava de certa forma até nervoso. Mas a primeira coisa que me aconteceu foi ele, Antônio Bruno, apesar de ser criança, me acalmar. Aí pergunto, como? Como que Antônio me acalmou? A ponto de eu aceitar a ideia dele de eu levar o moleque lá para casa. Então, um fato extraordinário que acontece apenas com as pessoas que têm um coração realmente de santo. Coração de servo, alma de santo.
Nós levamos, acabamos por convencer, a mãe dele mais fácil, levamos o moleque lá para casa. Chegamos em casa, ele comeu, ele jantou, talvez o que ele não jantava a vida inteira, comeu quase que demais. E passou a noite inteira brincando. Antes, a Fátima, minha esposa, cortou o cabelo dele, cheio de pinha de piolho, muito piolho. E a minha esposa limpou a cabeça dele, ajeitou, cortou o cabelo, limpou os piolhos, tudinho, deu roupa nova, cueca nova, cama nova, tudo novo. Deixamos tudo, botamos um quartinho para ele lá em casa e ele ficou lá como um hóspede e o Antônio Bruno. E naquela hora, naquele momento, já eu também, já estava feliz. Da raiva, do desgosto por eu ter na frente de um ladrão que me roubou, se transforma em uma amizade, em um gesto concreto de que ali eu estava já vivendo uma fase boa da minha vida, porque eu estava feliz, porque eu estava acolhendo eu tinha 3 filhos, não precisava de mais de ninguém. Por que isso aconteceu? Aí ele passou a noite inteira brincando com os brinquedos do Bruno. Quando foi de manhã para testar, talvez, eu dei para ele o dinheiro para ele comprar pão. E ele pegou a bicicleta do Bruno e foi para a padaria. Aí eu fiquei assim pensando, ele não volta mais. E ele voltou com os pães direitinho e tal. E nós tomamos um café, tudo direitinho, em família. Ele também em família, já fazendo parte da família. E quando terminou o café, ele foi brincar na rua com a bicicleta do Bruno. E nós ficamos de olho nele. Vai e volta na rua com a bicicleta. E nós felizes, porque ele estava feliz. O moleque estava feliz. Nunca tinha brincado e ele estava como o dono da bicicleta. Muito feliz. Acontece que nós vacilamos, deixei de olhar, quando eu olhei, não vi mais ele. Aconteceu que ele foi embora. Fugiu com a bicicleta, com tudo. Quando ele foi com a bicicleta, eu volto para a tarde do dia que ele foi lá para casa, o dia anterior. E eu chamei o Bruno, cara, e agora? Viu o que tu fez? Tu viu o que tu fez? Levou a bicicleta. E o Bruno vai e diz, a gente compra outra. Quem perdeu não fomos nós. Nós demos a oportunidade. Ele foi que perdeu a oportunidade. Eu, caramba, está certo. E eu engoli aquilo e fomos embora para trabalhar. 3, 4, 5 dias depois, eu soube que ele estava lá na feira com a bicicleta. E eu disse, eu vou buscar a bicicleta. Fiquei chateado e eu vou pegar a bicicleta. Quando eu disse que ia buscar a bicicleta, o Bruno disse, a bicicleta, pai, não é mais nossa. O senhor lembra que o senhor não deu para ele? Então é dele. E eu tive que engolir aquilo. Então, esse fato foi muito especial. O dia de hoje, eu não sei quanto tempo isso já passou, mas em média 14, mais ou menos uns 20 anos, sei lá, 18 anos, que isso aconteceu. Está com 14 anos que ele faleceu, então, mais ou menos com 14, uns 18 anos. E eu conto esse fato, eu escrevo esse fato, eu penso esse fato com emoção. Pode ter sido para você que está me escutando, pode ser uma história simples, isso é muito simples acontece muito por aí. Agora coloque essa história na vida de uma pessoa que não está mais com você, a vida de uma pessoa, a idade da pessoa, e coloque essa história junto com mais dezenas de outras histórias parecidas com essa. Aí deixa de ser simples. Se fosse essa história isolada, ok, foi a emoção, era o menino da igreja, ele fazia isso mesmo. Tá, e as outras? Tudo é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa e nem é simples, é especial. Porque ele tinha um coração de servo, porque ele tinha uma alma de santo. Essa é uma das histórias de uma pessoa que realmente ama, caridosa, amorosa. Antônio Bruno Pessoa Souza. Por isso que eu digo sempre, junte-se a nós. Nossa missão é lutar em favor da vida. Deus abençoe, hoje, amanhã e sempre.